Pessoal, então eu já deixei na posição correta aqui para a gente poder concluir esse nosso curso. Então hoje nós vamos trabalhar com circuitos elétricos, depois uma segunda parte com aparelhos de medida. Então, dentro do estudo de circuitos elétricos, o que mais é cobrado nas provas é a parte de potência elétrica, energia consumida, custo de energia. Eles usam muito exemplos onde você coloca uma conta de luz, lá na conta de luz tem o total de energia consumida num determinado mês, o valor da conta, e pede para discriminar, por exemplo, qual que é o aumento de energia se você colocar um aparelho novo para funcionar nessa residência durante um determinado período do mês. Então, a potência elétrica consumida em um bipolo, ou seja, um bipolo, no caso, representado por essa lâmpada, que é um consumidor de energia elétrica, onde essa energia está sendo fornecida por essa bateria, no caso, corrente contínua, essa potência, ela é a taxa temporal da energia. No caso de potência elétrica, essa energia é a energia elétrica relacionada a um intervalo de tempo no qual essa energia está sendo consumida. Por que que dá U vezes I? É simples. A potência é a razão entre a variação de energia no intervalo de tempo no qual essa energia foi consumida. Essa variação de energia, essa energia elétrica, é o produto entre a quantidade de carga que eu tenho fornecida em determinada diferença de potencial. Porém, essa razão entre Q e ΔT nada mais é do que a corrente elétrica. Logo, eu posso determinar a potência elétrica pelo produto entre a diferença de potencial, que é a tensão, e a corrente elétrica. Essa razão que eu tenho aqui no começo, que a potência é a taxa temporal da energia, essa expressão ela serve para qualquer tipo de potência. A potência ela sempre vai relacionar a energia transferida ou transformada num intervalo de tempo qualquer. No nosso caso, a potência elétrica é a energia elétrica dividido pela essa variável, essa variação do tempo. Bom, no estudo dos circuitos elétricos, a gente trabalha com resistores, que são dispositivos que transformam energia elétrica em energia térmica. Então, aparelhos resistivos, eles são consumidores vorazes de energia. Exemplo, secador de cabelo, forno elétrico, chuveiro elétrico, aquelas torradeiras que você fecha o pão ou aquela que você coloca. Então, tudo que transforma a energia elétrica em energia térmica tem como base de funcionamento os resistores. Então, aparelhos resistivos são aparelhos de alta potência. Eles vão pegar essa energia elétrica e transformar integralmente em energia térmica, além da perda que ele tem, né? No fio condutor, eu vou ter perda, eu vou ter transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, aparelhos que possuem resistência, eles sempre vão consumir mais energia, tá? A resistência, o resistor, ele sempre vai relacionar a diferença de potencial com a corrente que circula por ele. Então, a resistência elétrica, ela é uma constante que relaciona a razão entre a diferença de potencial e a corrente. Então, a primeira lei de Ohm estabelece que a diferença de potencial entre
os polos de um resistor qualquer, ela é dada pelo produto da resistência, que é constante, pela corrente. Ou, se eu isolar a corrente é a razão entre a diferença de potencial e a resistência. Então, eu posso relacionar a potência dissipada no meu resistor. Essa potência dissipada no meu resistor é o produto da diferença de potencial pela corrente. Aí, ó, se eu substituir no lugar de U, R vezes I, essa potência elétrica é o produto da resistência pela corrente ao quadrado. Ou, se eu substituir nessa primeira expressão o valor de I por U sobre R, a potência elétrica em função da diferença de potencial e da resistência é U quadrado sobre R. Então, ó, voltando. A potência em função da diferença de potencial e da corrente é o produto dessas duas grandezas. A potência em função da resistência e da corrente é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou a potência em função da diferença de potencial e da resistência é a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência. Aqui está o caso do chuveiro elétrico, né? O P igual a U quadrado sobre R. No chuveiro elétrico, o que acontece? A diferença de potencial dele é constante, ou ele é 110 ou ele é 220. Na maioria das vezes, 220, que eu consigo entregar mais carga, né? Para fazer a mesma coisa, para transformar a energia elétrica em energia térmica, mas eu consigo entregar mais carga, então eu tenho uma economia. Aí o que vai acontecer? Num chuveiro elétrico, quando eu quero que a água do chuveiro fique mais quente, eu tenho que diminuir o valor da resistência. Certo? Porque se eu diminuir o valor de R aqui no denominador, esse resultado aqui aumenta. Então a água aquece, porque a potência aumenta. Aí se eu quero esfriar a água, eu vou aumentar o valor dessa resistência. Porque aumentando o valor de R aqui, essa razão diminui o resultado, porque U é constante. Então, lá no chuveiro elétrico, quando eu quero esquentar a água, que eu passo ele de uma posição de desligado para esquentar bem a água, para a posição inverno, eu tenho que diminuir o valor da resistência. E quando eu passo para a posição verão, por exemplo, eu tenho que aumentar o valor dessa resistência R, tá? Bom, com isso, eu tenho associação de resistores. A gente tem dois tipos de associação de resistores, porque geralmente quando você precisa de um determinado tipo de resistor, de um determinado tipo de resistência no circuito, pode acontecer desse valor que você encontra e não ter no mercado para vender. Os valores das resistências, dos resistores, são fixos. Então há necessidade de associar esses resistores para eu ter um valor equivalente, como se esse valor equivalente substituísse todos os resistores que estão envolvidos no circuito. Então, são dois tipos de associação. A associação série, onde por todos os resistores passa a mesma corrente elétrica, né? O terminal de um está ligado na sequência do terminal do outro. Então, na associação série, eu tenho divisor de tensão. E a corrente que circula pelos resistores é a mesma, e a resistência equivalente ao somatório de todas as resistências. E nós temos também a associação em paralelo, onde os terminais dos meus resistores, eles estão ligados a pontos comuns. Olha lá, ó. Nos três resistores R1, R2 e R3 aqui, o lado esquerdo deles, os terminais deles do lado esquerdo estão ligados a um ponto comum, o lado direito também. Então, o que vai acontecer? Na hora que essa corrente elétrica chega nesse ponto, ela se divide. Nas residências, os aparelhos todos estão ligados em paralelo. Por que isso? Porque, ó, só voltando aqui, se eu na minha casa tivesse tudo ligado em série,
Na hora que eu apagasse a luz da sala, o resto da casa ia apagar inteira. Certo? Porque eu apagando a luz da sala, eu ia abrir o circuito. Abrindo o circuito, eu paro de ter corrente circulando por ele. Agora, na associação em paralelo, não. Vamos supor que aqui é o interruptor, esse R1 aqui representa essa lâmpada, que é o interruptor da sala. Na hora que eu desligo essa lâmpada, eu paro de ter corrente circulando só por ele, a corrente vai dividir para os outros. Beleza? Então, numa associação em paralelo, eu tenho divisor de corrente. A corrente total é a soma de todas as correntes que passam pelos ramos, né? Desses resistores. E a resistência equivalente de uma associação em paralelo, o inverso dela é a soma dos inversos das resistências que constituem meu circuito. Eu voltei aqui naquela parte da apostila 11, que nós vimos, se não me engano, em setembro. Então, a resistência equivalente é aquela que pode ser substituída por 2 ou mais resistores sem alterar as características do circuito. Para compreender melhor como se dá essa associação, considere uma lâmpada inicialmente ligada a geradores elétricos. Então, eu tenho essa lâmpada 1 aqui, nesse esquema aqui, né? 1 ligada a 2 pilhas, onde cada pilha é de 1,5 volts, então eu tenho uma associação de 3 volts aqui, no meu gerador, né, que é a minha pilha, fornecendo energia para essa lâmpada. Então, essa pilha fornece energia, então essa lâmpada vai transformar a energia elétrica fornecida pela pilha em energia luminosa, certo? Então, devido à tensão elétrica, há passagem de corrente pela lâmpada. O circuito está fechado, então eu crio uma diferença de potencial nos terminais do meu gerador, onde eu vou ter a propagação de corrente elétrica, que representa o deslocamento ordenado desses elétrons, né? Olha lá, ó, a passagem de corrente elétrica pela lâmpada e, consequentemente, ela emite um brilho característico. Uma lâmpada de resistência igual a 1 ohm possui potência elétrica de 9 watts quando é aplicada a uma fonte de 3 volts. Aí eu volto lá naquela fórmula de potência em função da diferença de potencial e da resistência. Essas baterias aqui fornecem 3 volts de diferença de potencial, onde a resistência interna da lâmpada é de 1 ohm. Então, eu vou dividir esses 3 volts ao quadrado por 1, eu tenho esses 9 watts aqui, certo? Aí, o que vai acontecer? Ó, neste caso, a lâmpada apresenta brilho normal, é o brilho dela, tá? E sua potência real é igual à potência nominal. O que acontece? Essa lâmpada é uma lâmpada que tem características 3 volts, 9 watts. Se eu ligar essa lâmpada de 9 watts a um gerador de 1,5 volts, ela não vai funcionar legal. Vai ficar faltando. Porém, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa pilha, associar o mesmo gerador numa associação em série ou numa associação em paralelo. O que vai mudar? Vai mudar a diferença de potencial que eu entrego para a lâmpada, vai mudar a potência também que eu entrego para a lâmpada. Então, dependendo do tipo de configuração, ela vai brilhar menos, certo? Que é isso aqui, ó. Em um segundo momento, 4 lâmpadas idênticas à primeira, ou seja, lâmpadas de 1 ohm e 3 volts, ligadas a uma fonte de 3 volts, onde essa lâmpada tem potência de 9 watts, 4 lâmpadas idênticas à primeira são associadas de 2 maneiras, conforme a fotografia. Então, ó, as lâmpadas de 1 ohm de resistência elétrica apresentam potência real muito menor que a nominal quando conectadas em série a uma fonte de 3 volts. Por que acontece isso? Por que ela brilha menos?
Porque isso ocorre porque uma vez que o potencial de 3 volts aplicado a essas lâmpadas é dividido entre as duas. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho a mesma corrente circulando por essas minhas duas lâmpadas. Só que as lâmpadas de 3 volts, elas estão dividindo igualmente entre elas são lâmpadas idênticas, o potencial fornecido por esse gerador, então ela vai brilhar menos. Na segunda configuração, não, elas estão submetidas ao mesmo potencial elétrico, então elas têm o mesmo brilho como se eu tivesse uma única lâmpada ligada. Olha lá, ó, as lâmpadas de 1 ohm de resistência elétrica apresentam potência real igual a nominal quando conectadas em paralelo a uma fonte de 3 volts. Isso ocorre porque ambas estão submetidas a uma tensão de 3 volts. Então, ó, o que eu tenho nessa primeira configuração? Eu tenho a mesma corrente dividindo o potencial, certo? Aqui, eu tenho o mesmo potencial dividindo a corrente. Embora as lâmpadas estejam conectadas a 2 pilhas, as lâmpadas 2 e 3 brilham menos que as lâmpadas 4 e 5. Além disso, as lâmpadas 4 e 5 têm brilho semelhante à lâmpada 1, que foi conectada sem associação às pilhas. Ela foi ligada direto nas pilhas, né? Essa diferença no brilho se deve à forma como as lâmpadas foram associadas. Então, o que eu tenho aqui? O que vai acontecer aqui? No primeiro caso, as lâmpadas 2 e 3 estão associadas em série. Elas estão submetidas à mesma corrente, mas elas dividem entre elas o potencial elétrico. No segundo caso, as lâmpadas 4 e 5 estão associadas em paralelo. Elas estão submetidas à mesma diferença de potencial. Olha lá, o ponto é comum, ó. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, até de outra cor, né, o fio. Os pontos são comuns. Então, eu tenho esse ramo esquerdo comum à lâmpada 4 e 5 e o ramo direito comum à lâmpada 4 e 5 também. Ou seja, o potencial no qual essas lâmpadas estão submetidas, nessa associação em paralelo, é o mesmo das pilhas. Aqui não, aqui divide o potencial, ó, porque entra na 2 e sai na 3. Aqui entra na 4 e na 5 o mesmo potencial e sai de 4 e 5 o mesmo potencial. Só que na hora que a corrente chega aqui, ó, ela divide uma parte dela para a lâmpada 5, uma parte dela na lâmpada 4. Nesse caso, como as lâmpadas são iguais, a corrente se divide igualmente, tá? Geralmente, se eu tenho resistores de valores diferentes, a maior corrente vai ser para o menor resistor, tá? Uma associação em paralelo. Aqui não, a corrente é a mesma. Então, vamos analisar isso, ó. Associação em série de resistores. As lâmpadas 2 e 3 formam uma associação em série, e como se pode observar na figura esquemática a seguir, cada resistor está acoplado ao outro por apenas um ponto de conexão, ó, só tem esse ponto A, de conexão entre os resistores, certo? Desse modo, a corrente elétrica que passa por R1 é a mesma que passa por R2. Então, o que vai acontecer? O meu gerador aqui, ele cria uma diferença de potencial, onde eu vou ter a circulação de uma corrente. Essa corrente vai passar pelo resistor 1, vai passar pelo resistor 2. Observe que ela não muda o caminho dela. A mesma corrente que sai aqui da minha fonte, do meu gerador, passa por I1 e por I2, porque nesses trechos aqui, ó, eu não tenho diferença de potencial associada a esses trechos. Então, ela circula livremente, certo? E ela não divide, né? O ponto A não ramifica. Então, a corrente I vai ser igual à corrente I1, que vai ser igual à corrente I2. Agora, o que acontece? A associação em série está ligada a um gerador, aqui, ó,
que fornece ao circuito uma diferença de potencial igual a epsilon. E, consequentemente, uma potência total, que está aqui, ó. Potência total está aqui. Beleza? Ou seja, esse gerador vai fornecer energia elétrica para as lâmpadas. Qual que vai ser o que essas lâmpadas vão fazer? Vão transformar essa energia elétrica em energia luminosa. Então, eu estou tendo uma transformação de energia no intervalo de tempo qualquer, é a potência. Essa potência entregue ao circuito é utilizada pelos resistores 1 e 2, né? De tal modo que a potência total é igual à soma das potências consumidas por 1 e por 2. Olha lá, ó. Uma potência consumida pelo resistor 1, uma potência consumida pelo resistor 2. Então, pelo um princípio de conservação de energia, essa potência total tem que ser a soma dessas duas potências. Olha lá, a potência dissipada individualmente por cada resistor. Por que eu estou associando a potência à corrente? Porque essa potência 1 e essa potência 2, ela está em função do valor da resistência e do valor da corrente que passa por essa resistência. Como I1 é igual a I2, a potência no resistor 1 é I quadrado vezes R1. E a potência no resistor 2, I quadrado vezes R2. Então, eu posso substituir a potência no 1 e no 2 aqui, nessa expressão, né? Que me dá conservação. Olha lá, ó, a potência total vai ser I quadrado R1 mais I quadrado R2, como I quadrado é fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, o que sobrou dentro do parênteses aqui? A soma dos meus resistores. Olha lá, ó, a soma das resistências R1 e R2 pode ser chamada de resistência equivalente. Nesse caso, a resistência equivalente é R1 mais R2. Se os dois resistores associados em série fosse substituído por apenas uma resistência de valor igual ao da equivalente, o circuito funcionaria da mesma forma. Ou seja, seria percorrido pela mesma corrente e dissiparia a mesma potência total. Conclui-se que o resistor equivalente é aquele que sozinho oferece ao circuito a mesma resistência da associação e dissipa a mesma potência que ela. Caso haja N resistores ligados em série, o equivalente será igual à soma de todos eles e a diferença de potencial da associação será a soma das diferenças de potencial de todos os resistores. Mas a corrente que percorre cada um deles será sempre a mesma. Então, a resistência equivalente numa associação série formada por N resistores é a soma desses N resistores, ou seja, é o somatório de I igual a 1 até N de todas essas resistências, tá? Bom, os potenciais de cada um dos resistores, aplicando a primeira lei de Ohm, vai ser o produto da resistência pela corrente. Então, potencial 1 é R1I e assim por diante. Se eu pegar essa expressão aqui, ó, que a resistência equivalente é o somatório de todas as resistências, e multiplicar o primeiro e o segundo termo por I, o que eu tenho? O produto de R por I é a diferença de potencial. Então, a resistência equivalente vezes I é a diferença de potencial total, é o potencial elétrico total do meu circuito, que vai ser igual à soma do potencial elétrico de cada um dos meus resistores. Então, a gente pode sintetizar isso da seguinte maneira. Numa associação em série, eu tenho a mesma corrente circulando por todos os resistores, a resistência equivalente ao somatório de todas as resistências e a diferença de potencial total, ou seja, o potencial fornecido pelo gerador é o somatório do potencial elétrico que eu tenho em cada resistor. Beleza? Na associação em paralelo vai acontecer o quê? O meu circuito vai estar ligado a dois pontos de conexão. Os resistores estão acoplados a dois pontos de conexão. Olha lá, eu mudei a configuração. No primeiro caso, eu tinha meus resistores ligados com um ponto comum na associação. Aqui eu tenho dois pontos. Olha lá, ó. No caso, seguir os resistores 1 e 2 formam uma associação em paralelo.
Essa associação é identificada quando ambos resistores estão acoplados por 2 pontos de conexão, no caso A e B. Como é que eu percebo isso? Na divisão da corrente. Olha lá, ó, corrente entregue aqui pelo gerador, encontrou o meu ponto A aqui, onde eu tenho a conexão dos meus resistores. Se a corrente dividir, e o dividir aqui não está querendo dizer fazer a divisão por 2, né? Se eu separar essa corrente em duas, pode ser que o valor dela seja metade para cada resistor, se eles forem iguais, certo? Mas a minha corrente dividiu, ela separou em duas aqui. Se acontecer isso, da corrente separar em 2, 3, 4, esse ponto onde essa corrente dividiu representa uma associação em paralelo. Olha lá, o conjunto formado pelos 2 resistores associados em paralelo está ligado a um gerador que fornece ao circuito uma DDP igual a epsilon. Desde o polo positivo do gerador até o início, no lado esquerdo, de cada um dos resistores R1 e R2, é possível considerar que o potencial elétrico é o mesmo. Então, não estou oferecendo resistência a essa passagem de corrente aqui. Então, o potencial aqui, neste ponto aqui do meu gerador, é o mesmo que aqui em A. E, no caso contrário, no ponto B, é o mesmo aqui do lado direito. Tá? Então, desde o polo positivo do gerador até o início do lado esquerdo, cada um dos resistores R1 e R2, é possível considerar que o potencial elétrico é o mesmo, o que significa que todos os pontos do fio se equivalem. Nesse caso, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Afinal, estão conectados pelo mesmo ponto A e B. Então, numa associação em paralelo, o potencial elétrico entregue pelo gerador, ele se mantém nos resistores da associação. Então, lá, o potencial U aqui, entre os pontos A e B, no qual se localiza o meu gerador, vai ser o potencial U no R2, vai ser o mesmo no R1. Então, U é igual a U1, que é igual a U2. O que eu tenho aqui? Divisão de corrente. Pelo princípio da conservação das cargas elétricas, a corrente I, ela vai ser igual à soma da corrente I1 com a corrente I2. Então, se eu aplicar a primeira lei de Newton para cada um dos meus resistores, eu tenho que o potencial elétrico no resistor 1 é R1I1, logo, a corrente no resistor 1 é o potencial do gerador sobre R1, e a corrente no resistor 2 é o potencial no gerador sobre R2. No caso, como eu disse, essa corrente, na hora que ela chega no ponto A, ela vai dividir em duas, que são as correntes I1 e I2. Então, pelo princípio da conservação das cargas elétricas, a corrente total I vai ser igual à soma das correntes I1 e I2, nesse caso só I1 e I2, porque eu dividi em duas. Substituindo as equações 1 e 2 na equação 3, eu tenho que I é igual a U sobre R1 mais U sobre R2. Mas eu posso fazer a substituição dos resistores que estão no meu circuito por uma resistência equivalente, por uma resistência que faria o mesmo papel de todas as resistências que estão associadas em paralelo nesse caso. Então, se os 2 resistores associados em paralelo fossem substituídos por apenas uma resistência de valor igual ao da resistência equivalente, o circuito funcionaria da mesma forma, ou seja, seria percorrido pela mesma corrente e dissiparia a mesma potência. Então, eu posso dizer que essa corrente I, que circula no meu circuito, vai ser o potencial elétrico U pela resistência equivalente. Eu tenho mais uma equação, que se eu substituir aqui em 4, eu chego na relação que U sobre R equivalente vai ser U sobre R1, U sobre R2. Ou seja, para resistores em paralelo, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos das resistências que estão associadas em paralelo. Então, para N resistores associados em paralelo de valores diferentes, tá?
O inverso da R equivalente é a soma dos inversos desses N resistores. A corrente elétrica total do meu circuito é a soma de todas as correntes que passam por esses resistores da associação. E a diferença de potencial se mantém constante. Ela vai ser a mesma. Então, o circuito paralelo ele é divisor de corrente. Tá? Aí tem uns casinhos particulares aqui, ó. Tem duas situações aqui que nós vamos resolver exercício que facilita muito a vida da gente. Duas situações merecem destaque em função da praticidade para se determinar a resistência equivalente das associações em paralelo. Quando todos os resistores da associação possuem valores de resistências iguais e quando apenas dois resistores. Então, quando eu tenho N resistores iguais, uma associação em paralelo, eu já saio com o valor direto da resistência equivalente, dividindo o valor de um desses resistores pelo número de resistores que possuem mesmos valores. Aí eu pus um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 3 resistores de resistência R. Qual que é equivalente aqui? É R sobre 3. Dá para provar, ó. Olha lá, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de todos os resistores que formam a associação. Como o meu denominador é comum, eu mantenho o denominador R e somo o numerador. Então o resultado vai dar 3 sobre R. Mas eu não quero 1 sobre RE. Eu quero o valor da resistência equivalente. Então, se eu inverto o primeiro membro, eu inverto o segundo. Olha lá, está provado. Ó. Para resistores iguais, a resistência equivalente é o valor de um deles dividido pelo número de resistores. Facilita o cálculo. Ou quando eu tenho um circuito envolvendo 2 resistores. Aí, no caso de valores diferentes, lógico, né? Se fossem 2 resistores iguais, era só dividir por 2. Agora, se eu tenho 2 resistores de valores diferentes, a resistência equivalente a gente calcula direto fazendo o produto pela soma desses resistores. Quer ver? Ó, dá para provar também. Ó. Eu tenho um resistor R1 e R2, onde o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. Aí eu tiro o MMC, que é R1 vezes R2. R1 R2 dividido por R1 dá R2. R1 R2 dividido por R2 dá R1. Como a soma das parcelas não altera, a ordem das parcelas não altera a soma, R2 mais R1 é a mesma coisa que R1 R2. Mas eu não quero o inverso, eu quero o valor da resistência. Então, se eu inverto o primeiro membro, eu inverto o segundo. Está provado. E para finalizar, vou passar rapidinho aqui, a gente tem as associações mistas. As associações mistas, ela foi dado um exemplo aqui, como é que nós vamos analisar quando a gente vai aplicar associação série, associação em paralelo? A gente tem que ver o comportamento da corrente. Olha lá, ó, eu tenho um gerador aqui que entrega um potencial elétrico, onde essa corrente ela vai circular no sentido horário e vai encontrar esse ponto aqui. Observe que na hora que ela chegou aqui, ela dividiu. Então, esses dois estão em paralelo. Aí ela junta aqui de novo. Então, a mesma corrente que eu tenho aqui corresponde ao valor da corrente I3 que vai passar por esse resistor. Então, ela voltou de novo aqui, por um princípio de conservação de cargas elétricas. Observe que essa corrente I3 ela é a mesma que passa por I4, ela não divide. Então, essa associação em paralelo está em série com esses dois resistores que estão em série também. Então, a resistência equivalente entre 1 e 2 é a soma dos inversos. A resistência equivalente entre 3 e 4 é a soma linear. Aí, como é que eu tenho a resistência equivalente total do meu circuito? Observe que depois que eu fiz o paralelo de 1 e 2 e o série de 3 e 4, elas ficaram em série. Basta somar o resultado final. Pessoal, isso não é regra, tá? Todo circuito que eu vou arrumar, que eu vou resolver misto vai ser dessa maneira? Não. Eu tenho que ver o comportamento da corrente. Beleza, gente? Bom, só para fechar essa teoria aqui, tem as grandezas envolvidas, né?
né, em circuitos elétricos. O ΔE, ele representa, ΔΕ, ele representa a quantidade de energia elétrica que é transformada em não elétrica. Por exemplo, no caso de um secador de cabelo, ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica. Como é energia, a unidade do sistema internacional é o Joule. Quando eu relaciono a energia com intervalo de tempo, esse intervalo de tempo no sistema internacional tem que estar em segundo. Aí essa unidade Joule dividido por segundo dá potência, que é o watt, né? O U é a diferença de potencial, que é medida em volt, I, a intensidade de corrente elétrica, que é medida em ampere, o P, acabei de falar, a potência elétrica consumida pelo aparelho em watt, e a resistência elétrica em ohms. Aí tem uma coisa que tem que ser muito bem observada. Lá na conta de luz, vem lá, consumo no mês, 300 kWh. Aí, sei lá, você vai lá e lê quilowatt-hora, tem muita gente que confunde. Quilowatt-hora não é unidade de potência. Quilowatt-hora é unidade de energia. É fácil de entender. Ó, eu estou multiplicando a unidade de potência, o quilowatt, né, no múltiplo dele, pela unidade de tempo-hora. Potência não é a razão entre a energia e o tempo? Se eu passo o tempo multiplicando a potência, a unidade de potência, que é o watt, vezes a unidade de tempo, vai me dar a unidade de energia. Então, nesse caso, o quilowatt-hora significa o quê? A energia consumida por um aparelho de 1 kW durante um intervalo de tempo de 1 hora. O Enem gosta muito de questão assim, tá? Observação, a energia elétrica consumida também pode ser expressa em unidade quilowatt-hora. Demonstra-se que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Facinho de provar isso daqui. O joule vai ser quando eu relaciono unidade de potência em watt e unidade de tempo em segundo. Facinho. 1 kW, 1.000 watts, 1 hora, 3.600 segundos. Multiplica 1.000 watts por 3.600, eu tenho 3,6 vezes 10 a sexta joules. Beleza, pessoal? Até aqui tranquilo? Bom, tem uns exercicinhos que eu vou resolver. São poucos exercícios, mas eles são suficientes para a gente ter o entendimento disso. Tem uma lista de exercício lá no fundo também, tá? Tá tudo com resolução comentada, então fica bem fácil da gente entender. Ô Caio, hoje eu estou dando aula em homenagem a você aqui, ó, a camiseta. Hoje é em homenagem ao Caio a camiseta. Não estou usando camiseta. Não tô usando mais camiseta em homenagem ao Flamengo, não. Tá dando zica demais, cara. Tá louco. Tá difícil, viu? Também viramos freguesão. Tá complicado. Tá osso pra vocês, né? Tá bem difícil, viu? Eu não tô nem assistindo mais jogo porque a fase tá ruim. Bom, vamos resolver exercício aqui. Primeiro exercício, cara, aí, ó, envolvendo potência. A sede de uma fazenda, por demandar quantidade de energia elétrica maiores que as usualmente fornecidas pelas concessionárias, necessitou de instalação de geradores extras de energia elétrica. Entretanto, o engenheiro responsável pela instalação percebeu que havia perda de uma parte da energia elétrica nas linhas de distribuição. Isso é normal, tá, pessoal? E o valor que nós vamos encontrar aqui é o valor normal da perda. Tá? Energia elétrica nas linhas de transmissão. A casa, sede da fazenda, está ligada a um gerador que fornece uma tensão contínua de 200 volts. Com o chuveiro elétrico em uso, a resistência elétrica total da sede é de 5 ohms, ou seja, o valor de U é 200, o valor de R é 5. Sabendo que a potência elétrica fornecida continuamente pelo gerador é de 5 kW, a porcentagem da energia perdida na transmissão entre o gerador e a residência
está entre quais valores? Bom, qual que é a ideia aqui? Isso daqui é exercício que costuma cair no Enem. Eles gostam muito de cobrar esse tipo de questão envolvendo energia. Então, qual que é a ideia aqui? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que saber qual que é a potência consumida pela casa. Porque a potência do gerador eu sei, a potência entregue é 5.000 watts. Eu calculando a potência consumida, eu faço a diferença de uma com a outra, eu vou ver quanto eu estou perdendo. Mas, para eu calcular a potência consumida pela casa, eu preciso saber qual que é a corrente elétrica que esse gerador fornece. Tá fácil, né? Ó, a potência do gerador é 5.000, a diferença de potencial dele, a tensão dele, é 200. Se eu relacionar a potência com a tensão e a corrente, eu acho essa corrente. Então, ó, no gerador eu tenho que a potência do gerador é U vezes I. A potência dele de 5.000 é igual à diferença de potencial de 200 multiplicado pela corrente. Eu tenho uma corrente de 25 amperes que é entregue por esse gerador para casa. É uma carga alta. 25 amperes é uma baita carga. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a potência consumida pela casa, que eu chamei de PC. Como eu tenho a resistência elétrica total da sede com chuveiro em uso, né? No caso aqui ele colocou o chuveiro elétrico em uso para determinar a maior carga que a sede consome, certo? Porque o maior consumidor de energia numa resistência é o chuveiro elétrico, certo? Então, eu relacionando a resistência desse chuveiro com a corrente elétrica entregue pelo gerador, a potência consumida pela casa é 5 vezes 25 ao quadrado, 5 vezes 125. Eu tenho 3.125 watts de potência consumida. Pô, o gerador entrega 5.000 e eu estou consumindo 3.125. Então, eu estou perdendo para caramba na linha de transmissão. Foi dimensionada errada essa linha de transmissão, certo? E qual que é essa perda? A potência perdida na rede de distribuição, que eu chamei de PR, potência na rede, vai ser 5.000 menos os 3.125. Ele está perdendo 1.875 watts de energia na rede. Isso vai corresponder a quantos por cento? Basta eu dividir a potência que perde pela potência total. Olha lá, ó. A perda percentual na rede é de 1.875 por 5.000, dá 0,37, é 375. Multiplicando por 100, ele está perdendo 37,5% de energia da transmissão do gerador para a sede. Isso aí é dimensionamento errado. Pode ser também de que como eu tenha esse gerador fornecendo tensão contínua para essa sede, pode acontecer também essa perda no próprio corpo do gerador, transformando energia elétrica em energia térmica. Então, por exemplo, quando você vai fazer a instalação elétrica de uma residência, quanto menos derivação de fio você tiver, onde você tem que emendar um fio no outro, melhor. Você vai deixando de ter perda, né? Porque se você vai enrolando um fio no outro para derivar tudo mais nos ambientes, o simples fato de você amarrar um fio no outro, enrolar um fio no outro, você está criando resistência, então você está tendo perda. Tá? Então, essa perda aqui desse gerador para essa casa, ela está em torno de 30% a 40%. É uma baita perda, tá? Exercício 2, aí, ó, questão do Enem. Enem adora esse tipo de questão envolvendo conta de luz. Uma estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe de sua família, recebe a sua primeira conta de luz.
Então, ó, não vou ler a conta não, tá? O que vai importar para a gente é o consumo e o total que ela pagou. Eu vou discriminar isso daqui a pouco. Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000 watts de potência e considerando que ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de quanto? Então, ó, o que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: essa conta de luz que está aqui é a conta de luz que elas receberam, a primeira conta de luz que elas receberam antes de comprar o secador de cabelo. Então, o consumo de energia delas foi de 260 quilowatts e isso corresponde a um total de R$ 162,50. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a potência consumida por esse secador de cabelo de 1000 watts de potência durante 15 minutos por dia, durante 20 dias, pelas 4 amigas. Certo? Aí eu monto uma regra de 3 e vejo quanto que aumentou a conta. Então, observe, ó, o cálculo do consumo mensal de energia elétrica em quilowatts, devido ao uso do secador de cabelos de potência 1000 watts, já passa para quilowatt. Esse secador de cabelo é de 1 quilowatt, por quatro pessoas, né, no caso. É a estudante mais as 3 amigas dela, durante 20 dias por 15 minutos por dia. Cada uma ainda, né? Então, como é que vai ficar essa energia consumida? Vai ser o produto da potência do secador pelo tempo. Aí o tempo aqui envolve os 15 minutos por dia, os 20 dias, e eu ainda multiplico por 4, que é o número de pessoas que estão usando esse secador de cabelo, tá? Então, o que eu vou ter? 15 minutos dividido por 60, eu vou ter o tempo em hora. Vezes 20 dias, porque ele é usado 15 minutos por dia. Vezes as 4 meninas. Então, eu tenho 1 vezes 1 quarto, vezes 20, vezes 4. Simplificando 4 com 4. Eu tenho um aumento de 20 kWh para a próxima conta de luz. Então, como é que vai ficar esse aumento? Como é que vai ficar esse custo? Olha lá, ó, o consumo de 260 quilowatts dá um total de 162,50. Então, eu estabeleço uma regra de 3, ó. O cálculo do acréscimo em real na conta de luz, eu vou estabelecer uma regra de 3 entre o consumo em quilowatt-horas e o custo. Então, para 260 quilowatts, o custo é de 162,50. Para 20, que é o do secador, o custo é C. Então, vai ser 260C vezes igual a 20 vezes 162, vai dar 3.250 dividido por 260. A conta delas aumentou em R$ 12,50. Tá? Letra B. Esse é legal. Questão básica do Enem também. Circuitinho com arranjos simples. Uma indústria responsável pela fabricação de um brinquedo elétrico recebeu uma reclamação relacionada à pouca duração das pilhas que são instaladas no brinquedo. Um funcionário destacado para atender o problema sabe que a duração da carga de uma pilha é função da potência elétrica que ela fornece ao circuito. Então, quanto mais potência ela fornecer ao circuito, menor é o tempo de duração dessa pilha. Correto? Em um ensaio de laboratório, esse funcionário conecta 4 lâmpadas utilizadas no brinquedo, que vai de L1 até L4, com as mesmas características, ou seja, as lâmpadas são iguais. Há 3 pilhas ideais, novas e idênticas, então os geradores também são iguais. E ele disponibilizou essas lâmpadas em 3 arranjos diferentes. Então, tem esse primeiro arranjo aqui, tem esse segundo e esse terceiro. A pergunta que ele faz é a seguinte: levando-se em conta essas informações, assinale a alternativa que indica a ordenação adequada
de intervalo de tempo associado à duração das pilhas. Então, o que eu estou relacionando nesses arranjos? Eu vou estar relacionando o potencial elétrico fornecido e a carga, que é a associação dos resistores. Porque o que eu tenho que estabelecer? Eu tenho que estabelecer uma razão entre a potência e esse tempo. Maiores potências para uma mesma energia consumida, menor é o tempo de duração. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Como a tensão, que é a DDP, é a mesma nos arranjos, né? Por que a tensão é a mesma nos arranjos? Porque é a mesma pilha que está ligada nos arranjos. E lembrando que a potência consumida em um bipolo é P igual a U quadrado sobre R, a maior potência será consumida no arranjo de menor resistência elétrica. Concordam comigo? Ó? Se meu U é constante, se eu diminuo o valor de R, eu aumento o valor de P. Ou seja, a maior potência será consumida no arranjo de menor resistência elétrica. Já a menor potência será consumida no arranjo de maior resistência elétrica. Assumindo que cada lâmpada tenha resistência R, nós vamos ter o seguinte, ó. No arranjo 1, eu tenho que resolver essa situação no arranjo 1. Como é que eu vou chegar na resistência equivalente dessa situação? Caracterizando o caminho da corrente, analisando o caminho da corrente. Ó, a corrente sai aqui, chega no resistor, nessa primeira lâmpada, aí na hora que ela chega nesse ponto aqui, ela divide. Então, esses dois caras aqui estão em paralelo. Depois ela volta a se encontrar aqui de novo. Então, essa associação em paralelo está ligada em série com essas duas lâmpadas. Eu até destaquei, ó. Esses dois estão em paralelo. Olha lá, facilita a vida da gente. Produto pela soma, as lâmpadas são iguais. É R vezes R dividido por R mais R. Fica R quadrado por 2R, fica R sobre 2. Não precisava nem ter feito esse trabalho todo. As resistências são iguais. É o valor de uma dividido por 2. Está provada lá, ó. Beleza? Como é que fica a resistência do arranjo 1? A soma de todo mundo agora, ó. É a resistência R dessa primeira, pela R sobre 2 desse arranjo aqui, dessa associação, mais a R. Então, tirando o MMC, somando todo mundo, aquela coisa toda, dá 5R sobre 2, 2,5R. Aí, no arranjo 2, eu tenho duas em série, eu tenho que resolver essa parada aqui primeiro, resolver essa parada de baixo, para depois fazer o paralelo delas. Porque observe o seguinte, ó, a corrente sai daqui e chega nesse ponto aqui, ela divide em duas. Então, esse arranjo aqui em cima está em paralelo com essa associação aqui de baixo. Só que essa associação de cima passa a mesma resistência nas duas lâmpadas e aqui embaixo é a mesma coisa. Então, para eu resolver o paralelo, primeiro eu resolvo a série. Certo? Então, é o valor de uma delas dividido por 2. Mas só que eu gosto de fazer conta, eu fiz o produto pela soma. Olha lá, ó. Se eu pegasse 2R dividido por 2, ia dar R do mesmo jeito. Corta 4 com 4, o expoente com R de baixo, dá R. Então, por enquanto aqui, se eu comparar com o arranjo 1, a potência aqui é maior, porque a resistência é menor que o arranjo 1. E o arranjo 3? Olha lá, ó, eu tenho essas três em paralelo, que estão ligadas em série com essa. Então, para eu calcular a resistência equivalente desse circuito, primeiro eu preciso arrumar essa parada aqui, ó. Viu que não tem regra? Eu tenho que ir de acordo com o percurso da corrente. Então, ó, aqui é paralelo de três resistências iguais, é R sobre 3, que está somado a uma resistência R. Então, dá 1,3 R aproximadamente. Bom, o que vai ter? A resistência do arranjo 1, 2,5 R, do 2 R, do 3, 1,3 R. Dessa forma, o que eu tenho? A menor resistência está relacionada à maior potência, certo? Então, a potência do arranjo 2
é maior que a potência do arranjo 3 e é maior que a potência do arranjo 1. Bom, como o arranjo 2 é o de maior potência elétrica consumida, sua pilha durará menos, certo? Por outro lado, o arranjo 1 corresponde ao de menor potência elétrica consumida. Então, quanto maior a potência consumida pelo arranjo, menor é o tempo de duração dessa pilha, lógico. Estou consumindo mais para uma mesma pilha que eu estou fornecendo energia, o tempo de duração dela diminui. Beleza? Então, o que vai acontecer? A ordem relacionada ao tempo de duração das pilhas nos arranjos vai ser a seguinte: o tempo de duração do arranjo 1 é maior que o tempo de duração do arranjo 3, que é maior que o tempo de duração do arranjo 2. A resposta é a letra A. Beleza? Então eu só posso relacionar os tempos de duração depois que eu estabeleço uma relação entre as potências. As maiores potências têm os menores tempos. Beleza? Aparelhos de medida, a gente fecha esse nosso curso. Importância das medidas em física. O processo de medida das grandezas associada aos fenômenos naturais é um dos principais pilares do conhecimento científico. Para cada grandeza, há procedimentos e instrumentos próprios para a medição, que pode ser direta ou indireta. Aí tem 2 exemplos aqui, ó. A altura de uma pessoa, medida direta, feita com o auxílio de uma fita métrica, no caso, um instrumento. A distância entre o nível do solo, no caso, o chão, e a marca feita na altura do topo da cabeça da pessoa representa a medida direta de sua altura. Aí a temperatura de uma pessoa, ela é feita de maneira indireta. Olha lá, ela é uma medida indireta, feita com o auxílio de um termômetro. Por que ela vai ser uma medida indireta? Porque a variação do comprimento da coluna de líquido, no caso mercúrio ou álcool, que está associada à variação na temperatura do próprio líquido, representando uma medida indireta da temperatura do corpo da pessoa. Então, eu só consigo medir a temperatura do corpo da pessoa depois que eu tenho uma variação desse líquido devido à variação da coluna desse líquido devido à variação de temperatura que esse líquido sofreu. Então, não foi feito diretamente na pessoa. Essa temperatura ela foi aferida devido à variação de temperatura do líquido. A temperatura dessa pessoa ela foi medida devido à de temperatura desse líquido. Ou seja, eu vou estabelecer um equilíbrio térmico entre a temperatura do corpo da pessoa e esse líquido. A partir do momento que eles atingem o equilíbrio térmico, ambos estão à mesma temperatura. Então, eu só vou saber a temperatura da pessoa depois que eu fizer a leitura no termômetro. Então, é feita de uma maneira indireta. Conhecer instrumentos de medida e saber utilizá-los nos permite coletar informações quantitativas, ou seja, permite coletar medidas, informações que podem ser medidas. Tal habilidade, que é o ato de medir, facilita a utilização de equipamentos tecnológicos comuns em nosso cotidiano e que simplificam tarefas, trazem conforto e melhoria na nossa qualidade de vida. Há diversos instrumentos de medidas utilizados no cotidiano com o objetivo de medir grandezas das mais variadas. A tabela a seguir representa algum deles, suas características básicas e seu funcionamento. Então, eu coloquei os mais comuns aqui, tá? Principais também de medidas utilizados na física. Régua ou trena, para medir comprimento ou distância de. Unidades comuns, o metro, o centímetro, o milímetro.
Para a medida em quilômetro, empregam-se outros procedimentos e instrumentos. Então, ó, no Sistema Internacional de Medida, a unidade padrão é o metro. Aí eu tenho os submúltiplos, né? Decímetro, centímetro, milímetro, e os múltiplos, que são as unidades maiores que o metro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Aí o sistema é decimal. Para cada unidade que eu desloco da esquerda para a direita, eu faço uma multiplicação por 10, né? As relações básicas de símbolos que a gente usa para medir comprimento é d para a distância, x0 para uma variável, para uma variação de tempo no eixo horizontal, tá? E tem algumas relações que eu coloquei aqui, né? 1 metro corresponde a 100 centímetros, que corresponde a 1000 milímetros, tá? Olha lá, ó. Passei de uma maior para unidade menor, eu multiplico pela potência de 10 associada às casas que eu estou deslocando. Quando eu passo de metro para centímetro, estou deslocando, eu estou aumentando, né? Diminuindo a leitura. Em 100 vezes, eu tenho que manter a grandeza, então eu tenho que multiplicar por 100. Relógio ou cronômetro. Na física, quando a gente vai fazer um estudo físico, a gente trabalha com cronômetro, porque na física o tempo é cronológico. Eu não vou ficar esperando aqui, ó, são 4 horas e 36 minutos. Eu não vou ficar esperando dar 4 horas e 37 minutos exatamente para iniciar meu estudo físico. Eu vou pegar meu cronômetro, vou disparar meu cronômetro. A partir do momento, do instante que eu disparo esse cronômetro, eu estou iniciando meu estudo físico. Então, o relógio ou cronômetro para medir intervalos de tempo T. As unidades comuns, a hora, minuto e segundo. Os cronômetros geralmente chegam a medir até centésimo de segundo. Tem cronômetro que mede décimo de milésimo de segundo. Na Fórmula 1 você usa assim. Né? Na Fórmula 1 você tem que medir tempo cada vez menor, porque as velocidades são cada vez maiores. As relações básicas, T para tempo final, T0 para tempo inicial. E as outras relações que a gente tira. Um dia corresponde a 24 horas, 1 hora corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Balança, para medir massa, tá? Unidade comum, quilograma e grama. A gente não pode confundir balança com dinamômetro. Balança mede massa, dinamômetro mede força, tá? As relações básicas de uma balança. A tonelada, que corresponde a 1000 quilogramas, e 1 quilograma, que corresponde a 1000 gramas. Velocímetro, está no cotidiano da gente. Todo mundo anda de carro, né? Todo mundo, na hora que se encontra dentro de um carro em movimento, vai ter a curiosidade de olhar no velocímetro desse veículo. Então, o velocímetro ele é usado para medir a intensidade da velocidade. As unidades comuns é o quilômetro por hora, que é o usual, né? E o metro por segundo, que é a unidade no sistema internacional. Então, quando a gente relaciona a velocidade em quilômetros por hora, a gente tem a noção da grandeza. Né? Ninguém vai sair aí e falar que pegou um carro e saiu a uma velocidade de 25 metros por segundo. Né? Você não tem a noção exata da grandeza, porque você tem que usar fator multiplicativo para chegar no resultado que você tenha uma noção. Você tem que multiplicar por 3,6 para chegar nesse resultado em quilômetro por hora, né? As relações básicas. A velocidade é a taxa temporal do deslocamento, ou seja, é a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo. E as transformações, que 1 metro por segundo corresponde a 3,6 quilômetros por hora. Ou seja, quando eu passo da menor para maior, eu multiplico por 3,6. Quando eu passo da menor, da maior para menor, eu divido por 3,6. É fácil de entender, ó.
1 km por hora. Por que 1 km por hora vai dar um resultado onde eu vou dividir por 3,6? Porque 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. É 3.600 segundos. Então, eu estou dividindo 1 por 3.600, simplificando 3 casas no numerador, dividindo o numerador por 1.000, eu vou ter 1 no numerador. Dividindo 3.600 por 1.000, eu tenho 3,6. Então, quando eu passo da menor para maior, eu multiplico por 3,6. Quando eu faço processo inverso, eu divido. Olha lá, ó, dinamômetro de mola. Então, o dinamômetro de mola, ele é usado para medir intensidade de força. As unidades mais comuns é o Newton e o quilograma-força. A relação básica que a gente usa para medir essa força aqui no meu dinamômetro de mola está relacionada à lei de Hooke. A deformação na mola vai determinar a intensidade dessa força. Certo? A lei de Hooke estabelece isso. A lei de Hooke, ela é a relação que eu tenho entre a deformação sofrida por uma mola quando a ela eu aplico uma força qualquer. Onde cai a constante elástica da mola, ΔX é a deformação sofrida por ela. A relação que a gente usa entre quilograma-força e Newton é que 1 quilograma-força corresponde a 9,8 newtons. Termômetro de coluna líquida, ele vai servir para medir temperatura e as unidades mais comuns são as temperaturas lidas na escala Celsius e as temperaturas lidas na escala Fahrenheit. Essa relação básica aqui, que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, é a seguinte. Isso daqui é feito através de segmentos de retas proporcionais. Na escala Celsius, o ponto de fusão na escala é 0. E o ponto de gelo é 0, né? O ponto de fusão, 0 graus. E o ponto de vapor no termômetro é 100. Então, na escala Celsius, eu tenho uma variação, ó, tá até aqui, ó. Eu tenho uma variação de 100 graus na escala. Na escala Fahrenheit, não. Na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32 e o ponto de fusão ele vai ser 212. Então dá uma variação de 180. Então é só estabelecer essa relação através de segmentos de retas paralelos, segmentos proporcionais. Eu chego nessa expressão. Então, quando você de repente chega num local onde está marcando uma temperatura lá de 63 graus, certo? Você tem que estabelecer uma relação que, para aquela leitura de 63 graus, ou no ambiente que você se encontra, que está numa temperatura agradável, ele vai estar relacionando a temperatura em graus Fahrenheit. Geralmente, países de língua inglesa usam a escala Fahrenheit para medição de temperatura, tá? O barômetro para medir pressão, as unidades comuns é o Pascal, ou Newton por metro quadrado, e a atmosfera. Qual que é a relação básica que eu tenho? Que a pressão é a razão entre a força aplicada sobre uma área qualquer. E as unidades de transformação, 1 atm corresponde a 10 a quinta Pascal. Amperímetro é equipamento utilizado para medida de intensidade de corrente elétrica que flui através de um condutor. As unidades mais comuns que a gente usa, né? Quando a gente trabalha com carga alta, é o ampere, ou quando a gente trabalha com circuitos elétricos, se a gente trabalha com correntes baixas, a gente vai trabalhar com submúltiplo miliampere. Quais são as relações básicas? Que a corrente elétrica é a razão entre a quantidade de carga que flui por um intervalo qualquer de tempo, por uma seção de um fio condutor, então é a razão entre Q sobre ΔT. A potência elétrica associada a essa corrente é o produto da tensão pela corrente, e que 1 miliampere, o mili é o submúltiplo correspondente à potência de expoente 10
E aqui, menos 3, tá, pessoal? Tá faltando um sinal de menos aqui. Milli é menos 3. Igual milivolt aqui é menos 3 também. Passou isso, eu nem percebi. Passou direto. Mas o expoente aqui é menos 3, tá? Voltímetro, utilizado para medir diferença de potencial elétrico. As unidades mais comuns é o volt, o submúltiplo milivolt e o múltiplo quilovolt. Quais são as relações básicas? Primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é o produto da resistência pela corrente, a potência elétrica é o produto dessa diferença de potencial pela corrente. 1 kV, 1000 volts, 1 milivolt, 10 a menos 3 volts. Eu vou arrumar, depois eu mando para vocês de volta, tá? E finalizando, que tem um exercício que nós vamos resolver daqui a pouco, o medidor de energia elétrica, que é o relógio de luz. Eles cobram muito isso. Para a medida de quantidade de energia elétrica, a unidade mais comum utilizada é o quilovolt. Qual que é a relação que nós vamos estabelecer para medir essa energia elétrica? É a potência consumida, que é a relação entre a energia elétrica e o intervalo de tempo no qual essa potência foi consumida, certo? A unidade básica é que 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Bom, vamos finalizar isso. Observe as duas imagens abaixo, em que um lápis está medido com o uso de duas réguas diferentes. Então, tem na figura 1 uma variação na escala relacionada a essa variação de 1 centímetro. E na figura 2, eu tenho uma maior precisão na escala. Porque entre cada intervalo de 1 centímetro, ele foi subdividido em outros 5 intervalos. Então, tem uma melhor precisão. Sobre essa situação são feitas algumas afirmações. Usando a régua da figura 1, podemos encontrar a medida do comprimento do lápis como sendo aproximadamente 10,4 centímetros. Correto, né? Por quê? Porque a ponta do lápis está entre 10 e 11, mais próximo do 10 do que do 11. Olha lá, ó, verdadeira, 10,4 centímetros, por quê? Observe que a ponta do lápis está entre as marcas 10 e 11, mas antes da metade, ou seja, está mais próxima de 10 do que de 11. Então, eu posso estabelecer essa aproximação. Beleza? 2. Usando a régua da figura 2, podemos encontrar a mesma medida como sendo aproximadamente 10,38 centímetros. Vamos ver uma coisa, ó. Eu não subdividi aqui em cima, ó. Na régua de cima, a subdivisão que eu tenho é entre os valores, que é sempre de 1 centímetro. Mas na régua de baixo, entre esses valores de 1 centímetro, tem subdivisões. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 subdivisões. Então, peguei esse 1 centímetro e dividi por 5, corresponde a 0,2. Correto? Então, vamos observar, ó, a ponta do lápis está entre 0,2 e 0,4, mais próximo de 0,2 que 0,4. Aliás, mais próximo de 0,4 que de 0,2. Então, eu posso fazer essa aproximação de 10,38. Ó, no primeiro caso, né, a medida do lápis. No segundo caso, olha lá, a verdadeira 10,38, porque a ponta do lápis está entre a marca 10,2 e 10,4. Olha lá, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Cada risquinho desse aqui entre as unidades estabelecida na régua corresponde a 0,2 centímetros. Ela está mais próxima de 0,4 do que de 0,2, mas está entre elas, porque ela não está sobre 0,4. Certo? Então, essa marca, a ponta do lápis, está entre as marcas 10,2 e 10,4,
mas mais próxima de 10,4. A 3, a régua da figura 2 permite uma medida mais precisa do que a régua da figura 1, uma vez que a medida pode ser obtida com mais casas decimais. Beleza? Tranquilo. Como a régua da figura 2 permite a medição com 2 casas decimais, sua precisão é maior. Aí vem a 4. Independentemente da situação, a medida do comprimento do lápis sempre deve ser obtida com o maior número possível de casas decimais. Nem sempre. Tudo bem que quanto mais casas decimais forem encontradas no processo de medição, melhor é a precisão da medida. Tudo bem, aqui ó, é o que estabeleceu na afirmação 3. No entanto, o que acontece? Cada situação de utilização de medida pode exigir uma precisão diferente. De repente, você quer medir a distância entre 2 cidades que se dá em quilômetros, mas você não necessita, por exemplo, de 4 casas decimais. Você não necessita, por exemplo, de casas decimais na medida da distância entre essas 2 cidades. Você tem, por exemplo, no Google Maps, você estabelece uma distância, geralmente pelo deslocamento, né, que é a menor distância entre 2 pontos. Então, você não precisa ficar acrescentando casas decimais para você ter a noção daquela distância. Então, vai depender do tipo de medida que você está utilizando para poder estabelecer essa precisão. Tá? Então, são verdadeiras A1, A2, A2, perdão. Aliás, A1, A2 e A3, meu X ficou fora do lugar aqui. Deixa eu arrumar esse X aqui para não... Eu devo ter mexido aqui, esquecido de colocar o X no lugar 4. Então, são verdadeiras A1, A2 e A3. Beleza? Aí, ó, agora tá certinho, letra D. 2. Termômetro. A gente já pode estabelecer uma relação entre a escala nesse termômetro para a gente poder associar o que está sendo pedido. Observem o seguinte, ó. A figura abaixo representa o mostrador de um termômetro de lâmina metálica. Então, como é que esse termômetro funciona? Você encosta essa ponta aqui ligada ao termômetro no corpo no qual você quer medir a temperatura, no objeto que você vai medir a temperatura. Essa variação de temperatura vai fazer com que ocorra uma variação no ângulo interno desse termômetro, variando sua leitura, tá? Partindo de 0 até um valor máximo, 0 graus até um valor máximo de 500 graus, certo? Olha lá, está aqui indicado no corpo do termômetro. É esse tipo de medidor, à medida que a temperatura aumenta, o ponteiro do mostrador desloca-se no sentido horário. Então, a pergunta na afirmação 1 é a seguinte: a temperatura registrada no mostrador do termômetro é de 30 graus Celsius. Bom, tá, a gente tem que ser meio... tem que ter um olho clínico aqui para responder essa pergunta, né? Porque o que acontece? Ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto é o valor de cada subdivisão aqui no meu termômetro, na sua escala. Observe que vai de 0 até 100 e eu tenho 10 subdivisões. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas subdivisões são esses espaços aqui entre 2 riscos consecutivos. Aí, o que eu analiso? Ó, eu tenho que analisar o meu ponteiro e, olhando o meu ponteiro, eu observo que ele não está exatamente sob 30 graus, ele está um pouco acima de 30 graus. Então, a temperatura registrada aqui ela é maior que 30 graus, certo? Ela não corresponde a 30 graus. Olha lá, observe que as menores medidas da escala representam intervalos de 10 graus Celsius.
Assim, o ponteiro está acima de 30 graus Celsius. Dessa forma, a temperatura é maior do que 30 graus. 2. O ângulo de giro do ponteiro varia de acordo com a variação da temperatura medida pelo termômetro. Sim, ele varia no sentido horário. Quanto maior a temperatura, maior o ângulo de giro desse termômetro. Verdadeira. Olha lá. Quanto maior a variação de temperatura, maior é o ângulo de giro do ponteiro do mostrador. 3. Esse termômetro poderia ser utilizado para monitorar a temperatura de um freezer doméstico. Não. Ele não tem medição de temperatura negativa nele. Ele só lê temperatura acima de 0 graus, então ele não serve para ler temperatura negativa. A não ser que coloque ele atrás da geladeira. Oi? Não, A ele não vai. ser que Aí ele vai zerar, né? Ele vai zerar, mas ele não vai entrar em equilíbrio térmico. Você entendeu? Ele, por exemplo, você pode colocar ele dentro do freezer. O freezer está a -5. Ele não vai fazer a leitura, ele vai zerar. Certo? Olha lá, ó, em equipamentos como freezer, as temperaturas de operação são normalmente negativas e esse termômetro não registra a temperatura negativa. Aí o 4. Esse termômetro poderia ser utilizado para monitorar a temperatura de um forno elétrico doméstico. Beleza. Ele vai ler a temperatura do forno. Tem lá no potenciômetro do forno, né, onde eu vario a temperatura no forno. Tem forno que chega a 300 graus de temperatura. Se eu colocar o forno na máxima temperatura dele e fizer a leitura da temperatura interna desse forno, esse termômetro funciona, porque ele lê até 500. Então, é forno doméstico. Então, a gente tem que partir do princípio que ele vai trabalhar nessa variação de temperatura. Ninguém vai ter um forno em casa que vai assar as coisas acima de 500 graus. Né? Aí você não está assando, né? Você está mudando o estado físico do negócio. Então, ó, esse termômetro poderia ser utilizado para monitorar a temperatura de um forno doméstico, beleza? Olha lá, os fornos elétricos têm temperaturas de operação acima de 0 graus Celsius e no intervalo de medição do termômetro apresentado. Então, são corretas as afirmativas 2, beleza? E 4. Letra D. Aqui é rapidinho, essa daqui da balança. Uma balança pode ser utilizada como um acelerômetro, ou seja, um medidor de aceleração. Numa situação típica, uma balança é colocada no piso de um elevador em repouso e uma pessoa sobe sobre o prato dessa balança. Nessa situação, né, com o elevador em repouso, cuja escala está graduada em newtons, essa balança indica uma leitura de 600 newtons no local em que a aceleração da gravidade tem intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Com o elevador posto em movimento, nós vamos descobrir até qual que é o sentido do movimento que ele está. A indicação da balança passa a ser 660 newtons. Ou seja, o que a balança lê? A balança lê a força normal. Neste caso, a normal é maior que o peso. Então, ele está acelerando. Indica a alternativa que relaciona corretamente a massa da pessoa, que é moleza de calcular, e o módulo da aceleração do elevador na situação apresentada. Cara, ele só pediu o módulo da aceleração do elevador. Eu pediria o sentido dessa aceleração, sem brincadeira. Eu coloquei aqui, tá? Então, para calcular o peso é facinho. A balança indica a intensidade da força normal. Com o elevador em repouso, a indicação na normal dessa balança é igual ao peso, que é M vezes G. E essa indicação é de 600 newtons, que é igual a M vezes 10. Então, essa pessoa pesa 60 quilogramas. Agora, com a indicação de 660 newtons, esse elevador está em movimento. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma força resultante atuando nesse elevador agora, que relaciona a compressão na balança. Eu sei que a balança está comprimindo, porque a leitura dela aumentou, e fazendo a diferença com a força-peso. Certo? Porque a normal indica para cima, a força-peso indica para baixo. Então, eu tenho uma resultante entre essas duas forças. Olha lá, com a indicação em 660 newtons, a resultante é a normal menos o peso.
que é a força resultante? É a massa vezes a aceleração, pelo princípio fundamental da dinâmica. É a normal menos o peso. A massa nós calculamos 60. A normal nessa situação é 660 e o peso é 600. Então, eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado para cima, tá, pessoal? A aceleração é para cima. Isso não quer dizer que ele está subindo só. Ele pode estar subindo, acelerando, tá? Ele pode estar subindo, acelerando, olha lá, ó. Ele pode estar subindo em movimento acelerado ou descendo em movimento retardado. Ou seja, ele pode estar subindo, acelerando. Beleza? Subindo, acelerando, eu vou comprimir o prato da balança. Então, ela tem uma indicação maior. Ou ele pode estar descendo, freando. Olha lá, descendo e freando. Eu estou comprimindo o prato da balança. Então, essa indicação vai ser maior também. Certo? Logo, a resposta é a letra B. 60 quilogramas, 1 metro por segundo ao quadrado. Essa aceleração para cima aqui, gente, o que tem que ficar claro aqui é o sentido da aceleração, não é o movimento do elevador. Tá? Por quê? Por que eu sei que ele tem essa aceleração para cima? Porque a balança comprimiu. Então, se a balança comprimiu, a leitura nela aumenta. Beleza? Esse exercício que eu queria chegar, eu vou finalizar nele. A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt-hora por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita, aqui, ó, unidade, dezena, centena, milhar. Da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Então, se ele estiver entre dois números, considera o último número ultrapassado pelo ponteiro, tá? No caso menor. Suponha que a distância indicada nos esquemas seguintes, que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade e que o preço do quilowatt-hora fosse de 20 centavos. Que beleza. Ele quer saber o valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica que foi registrado. Então, vamos analisar, ó, tem a leitura no mês anterior, tudo para confundir, tá? Colocou do mês anterior embaixo da do mês atual. Então, para eu saber quanto que foi consumido de energia nesse intervalo, eu tenho que fazer a diferença entre as leituras dos medidores, tá? E como é que eu vou fazer essa leitura? Olha lá, ó, tem a leitura atual, que é registrada aqui em cima, e a leitura no mês anterior. Observem o seguinte, ó. O relógio medidor indicou um consumo de 2.563 kW no mês anterior. Olha lá, 2.000. Está entre 2 e 3, eu considero menor. 500 está entre 6 e 5, considero 5. E 60 está entre 6 e 7. E 3. Então, quando o ponteiro está entre dois valores, você considera sempre o menor, tá? Então, a leitura no mês passado foi de 2.563 kWh. E no mês atual foi de 2.700, tá em cima do 8, beleza? E 83. Então, se eu fizer a diferença da leitura atual com a leitura no mês passado, eu tenho um consumo de 220 kWh. Olha lá, ó. A diferença entre essas duas medidas, 2.783 com 2.563, determina o consumo de 220 kWh no período de um mês. Aí, ó, como o valor do quilowatt-hora na cidade é de 20 centavos, a gente pode calcular o valor de P a ser pago. 1 kWh corresponde a 20 centavos, não precisava nem fazer regra de 3, né? Era só multiplicar o que consumiu por 20 centavos. 220 kWh é P. Ele paga uma conta, eu queria morar nessa cidade, de R$ 44 num consumo de 220 kW.
Pessoal, eu não vou resolver o exercício 5. O exercício 5, ele não é um exercício difícil, mas nós já estamos no excesso do nosso tempo aqui. Eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo estourado. Qualquer coisa eu faço o seguinte: na segunda-feira, na aula nossa de eletromagnetismo, eu resolvo rapidinho esse exercício 5, tá? Para não ficar para trás e porque, eu vou gastar aí uns 15 minutos para resolver esse exercício, tá? Então, gente, obrigado pela atenção, um bom descanso para todo mundo. Segunda-feira nós estamos firmes aí. E bom simulado amanhã, hein? Vão tranquilo. Falou, Bruna, um abraço. Falou, Falou, Guilherme. professor. Falou, Matheus, um abraço. Tchau, Tchau, Juliana. professor. Bom final de Tchau, semana. gente. Pra vocês também, tudo de bom aí. Um abração para todo mundo. Falou, Pedrão, um abraço. Tudo de bom aí. Tchau, professor. Falou. Falou, Caio. Tchau, Lavínia. Abraço.